assuntos. No final da audição da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, uma vez mais, mas agora isoladamente cumprimento e agradeço a disponibilidade. Senhoras e senhores deputados, eu só solicitava a vossa atenção pelo seguinte, se tiver a vossa concordância, e creio que informalmente a terei tido. A grelha fixada em conferência de líderes para membros do Governo é aquela que acabámos de utilizar na audição anterior. Se não houvesse objeções, eu proporia que esta grelha, mas portanto, o nosso regulamento também prevê a possibilidade de derrogarmos qualquer grelha em função do acordo, e é isso que eu estava a propor, que utilizássemos a grelha de audições a requerimento, que são 5 minutos para todos os grupos parlamentares, com prerrogativa, obviamente, da resposta individualizada do partido requerente, no caso do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Resposta da Sra. Secretária de Estado também por 5 minutos e depois dava a palavra a todos os grupos sucessivamente e devolvia a palavra à Sra. Secretária de Estado no final, até porque todos nós sabemos que a matéria em causa é uma matéria que a Sra. Secretária de Estado toma conhecimento agora no exercício das funções, portanto, relativamente ao histórico, já não terá nada que informar, antecipo eu, que não seja do conhecimento dos senhores deputados. Agradecendo então a compreensão e a disponibilidade de todos, portanto, irei dar a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, enquanto requerente deste requerimento, que foi, aliás, aprovado por unanimidade. Dou-lhe a palavra, Sra. Deputada, até 5 minutos, faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Secretária de Estado, tenho 3 perguntas muito concretas sobre este processo que temos vindo a acompanhar e acho que ainda bem, porque parece-me que vai ser a única forma de conseguirmos cobrar estes impostos, é mesmo a polémica que se criou e a exposição pública do tema. As primeiras 2 perguntas têm a ver com os impostos da venda das barragens e, portanto, o IMT, o Imposto de Selo e o IRC. Há uma preocupação, me parece legítima, sobre a caducidade desses impostos. Nós sabemos que a autoridade tributária tem dito, e a senhora diretora tem dito, que não há qualquer risco de caducidade. A lei não diz bem isso, o que diz é se estiver a correr um prazo, se estiver a correr um processo judicial, precisamente sobre os mesmos temas, há a possibilidade de suspensão do prazo e, portanto, queríamos ter a certeza que esse risco não existe e que esse risco foi avaliado pelo Estado, pela tutela, pela autoridade tributária e foi avaliado de forma responsável. Em segundo lugar, a senhora diretora da autoridade tributária disse aqui que a AT calculou o valor da liquidação, ou seja, que a AT, passado anos do negócio, está finalmente em condições de dizer ou de cobrar à EDP, de enviar uma nota de liquidação à EDP, a dizer quanto é que é devido pela operação. Eu penso que era importante percebermos se isso quer dizer que a AT vai cobrar, vai enviar a nota de liquidação, vai liquidar o imposto, ou se esse cálculo foi feito apenas por razões do processo judicial em curso. Ou seja, se estamos a falar de facto da liquidação e se podemos ter garantias que a autoridade tributária cobra esse montante e já agora se tem noção dos valores que estamos aqui a falar. Finalmente, a questão do IMI e do método de cobrança do IMI. Há como sabe, diferentes interpretações da lei sobre a inclusão de equipamentos na avaliação do VPT, do valor dos imóveis, e há um despacho do anterior Secretário de Estado a dizer que quando as autarquias reclamam, têm direito a que na avaliação sejam incluídos os imóveis. Ao mesmo tempo, a própria autoridade tributária tem um entendimento expresso que os equipamentos não devem ser incluídos e tem uma circular em vigor a dizer que os equipamentos não devem ser incluídos. Aliás, a senhora diretora disse-o aqui muito claramente. É uma contradição difícil de explicar. A autoridade tributária está a cobrar, nos casos, o IMI com equipamentos, dizendo ao mesmo tempo que acha que não há lugar a essa cobrança e, portanto, parece que está a pedir para ser contestado.
E disse também à autoridade tributária que não tem ordens em contrário, ou seja, que a posição do Governo é que o IMI não deve ser cobrado com os equipamentos. Foi assim que eu interpretei. A diretora da autoridade tributária disse que havia uma posição, que é que está em vigor com a circular, que diz que equipamentos não são incluídos. E não teve nenhuma indicação em contrário. Logo, não inclui equipamentos na avaliação do IMI, a não ser nas autarquias, que reclamem, porque há um despacho que diz que quando reclamam, inclui-se. E eu penso que era importante que esclarecesse qual é a posição do Governo nesta matéria e qual é a indicação do Governo à autoridade tributária nesta matéria. Muito obrigado, Sra. Deputada. Palavra então à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais para responder. Também 5 minutos, faço favor. E farei um esforço, porque confesso que 5 minutos para responder a todas as questões que colocou, reiterando que, efetivamente, esta Comissão, a Sra. Deputada e todos os demais Srs. Deputados desta Comissão têm seguramente sobre esta matéria muitíssimo mais informação do que eu própria tenho. E, portanto, quanto à venda das barragens, e tentando ser sucinta e direta na resposta às perguntas que colocou. Quanto à venda das barragens, quando pergunta se eu estou em condições de assegurar que não se verifica a caducidade, a resposta é: eu não lhe consigo dizer, e não lhe consigo dizer porque os factos relativos ao negócio da venda das barragens, como bem sabe, são objeto de um processo de inquérito criminal que é dirigido pelo Ministério Público, que está sob sigilo. E aquilo que se sabe é, na verdade, aquilo que tem vindo a ser divulgado nas diferentes audições no âmbito desta Comissão. E, portanto, de facto, a lei consagra a possibilidade de o prazo de caducidade ser alargado até 1 ano após a decisão que seja tomada no processo criminal, seja ela de acusação ou de arquivamento, e, para além disso, consagra também a suspensão de quaisquer diligências de inspeção no âmbito tributário levadas a cabo pela Administração Tributária. E, por isso, aquilo que a Sra. Diretora-Geral, mais aquilo que, por exemplo, os representantes da Câmara Municipal de Miranda do Douro, que tiveram uma audição aqui em outubro, novembro, não sei, no final do ano passado, aqui garantiram é que conhecem o processo porque são assistentes nele. E não há sigilo interno, só há sigilo externo. Aquilo que aqui afirmaram de forma perentória é: a caducidade não está em causa. E, portanto, eu não posso dizer-lhe outra coisa que não seja isso, tudo o que está no âmbito do inquérito criminal. Eu não conheço, não sei e, portanto, não lhe consigo dizer. Pronto. Depois, quanto à garantia de que a AT vai liquidar ou não vai liquidar, aquilo que a Sra. Diretora-Geral aqui afirmou e que é público é que no âmbito do processo de inquérito criminal, e repito, não tenho nenhum conhecimento sobre, e ainda bem, sobre o que está no âmbito desse inquérito criminal, novamente é dirigido pelo Ministério Público, aquilo que a Sra. Diretora-Geral aqui afirmou na audição, salvo erro, da semana passada, foi que foi pedido pelo Ministério Público, no âmbito desse processo, a quantificação da vantagem patrimonial. E a quantificação da vantagem patrimonial, como julgo que saberá, é diferente da emissão de uma liquidação de imposto. E, portanto, não lhe sei dizer, no âmbito do processo de crime, novamente, o que está a acontecer. E ainda bem que não sei. Mal seria se eu soubesse, enquanto tutela ou enquanto governo, o que é que está no âmbito de um processo criminal que está sob sigilo. E por isso, aquilo que a Sra. Diretora-Geral aqui afirmou é que a vantagem patrimonial neste momento está em condições de ser quantificada, que essa quantificação foi pedida no âmbito do processo criminal pelo Ministério Público e por isso não lhe sei dizer se vai ser feita uma liquidação ou não vai ser feita uma liquidação, porque isso depende em absoluto daquilo que seja a relação entre o processo de crime, que é um processo que não conheço e que não devo conhecer, e aquilo que é a investigação ou o processo tributário. E, portanto, não consigo adiantar-lhe muito mais do que aquilo que já lhe disse. Quanto ao IMI e ao método de cobrança do IMI, como sabe, aquilo de que estamos a falar quanto ao IMI é, do ponto de vista técnico, uma matéria muitíssimo complexa, com muitas vicissitudes que, novamente, esta Comissão conhece seguramente melhor que eu, históricas e que vêm desde 2015 ao que é público e julgo saber,
E esse último despacho do meu antecessor, aquilo que faz é determinar quanto aos elementos que devem ser considerados para efeitos de avaliação, que os órgãos, as turbinas, etc., até onde sei, julgo ser isso, devem ser considerados para efeitos de avaliação essa para efeitos da determinação do valor patrimonial tributário que falava, em sede de IMI. E que isso deve ser feito apenas nas situações e nos casos em que uma das partes, seja ela qual for, venha impugnar o resultado da avaliação feita. Esse despacho está a ser cumprido, coisa que de resto a Sra. Diretora-Geral também já afirmou aqui, e portanto está a ser feito em todos os casos, não obstante a posição de base da administração tributária, que é diferente e que está vertida na dita circular. Como também sabe, este tema em específico foi, ainda no anterior governo, objeto de discussão entre a administração tributária, os municípios e o próprio gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, o que está na origem, de resto, deste despacho. Sendo esta a matéria, e como também saberá, a tutela não revoga circulares, não dá instruções sobre casos concretos, nem pode e deveria, aliás, preocupar esta Casa se alguma vez o Governo desse instruções sobre casos concretos. Aquilo que se fez e a decisão que foi tomada em junho do ano passado, que também conhece, foi constituir um grupo de trabalho precisamente para olhar para essa questão. Grupo de trabalho esse que foi constituído novamente por vicissitudes da vida, porque a pessoa que se escolheu para presidir esse grupo de trabalho era à data Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, só cessou funções na segunda metade de outubro e foi depois necessário esperar que o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais autorizasse que a Sra. Juíza Conselheira do SENET pudesse integrar este grupo, coisa que só aconteceu no final de dezembro. E, portanto, esse grupo de trabalho tem por desiderato precisamente o estudo técnico desta matéria. Em minha opinião, confesso, já ultrapassei o meu tempo, vou terminar, Sr. Presidente, e agradeço a tolerância. Em minha opinião, este não é o tipo de alteração que deva ser feita sem um estudo técnico sério e fundamentado. E, portanto, a decisão do Governo em junho foi precisamente a de constituir este grupo de trabalho que se debruçará sobre esse assunto. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Prosseguimos agora, então, darei a palavra sucessivamente aos grupos parlamentares por ordem da crescente representatividade. A Sra. Secretária de Estado terá a amabilidade de anotar as questões, porque darei a palavra, então, só depois de formuladas essas questões. O grupo parlamentar do PSD, que dispõe também de 5 minutos, falo-á através do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Cumprimento e, de imediato, concedo a palavra. Faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Exatamente, vamos começar por aqui, pela questão do grupo de trabalho, porque esse é um dos assuntos que tem suscitado amplo debate nestas nossas audições. Nós sabemos que o artigo 38 estabelece uma forma de avaliação para a generalidade dos prédios urbanos, mas que, por força da natureza, das especificidades ou das características de determinados prédios urbanos, essa forma geral não é suficiente para, satisfatoriamente, procedermos ao apuramento do valor patrimonial tributário. À altura em que, como todos sabem, nos socorremos do número 2 do artigo 46, aplicando-se aquilo que se designa por método de custo adicionado do valor do terreno. E entre os prédios identificados para efeitos do número 2 do artigo 46 estão os prédios identificados na portaria 11/2017, entre os quais se inclui nem mais nem menos que as barragens e os centros eletroprodutores. E, portanto, podíamos ficar com a ideia que, pelo menos desde 2017, a questão não se colocava, mas a questão continua-se a colocar, pela simples circunstância de que este conceito de custo para efeitos avaliativos nunca foi devidamente densificado. E daí gerar interpretações divergentes, entendimentos diversos e, consequentemente, inúmeros litígios administrativos e judiciais que, ademais, estão a correr os seus termos. Os municípios, como sabemos, defendem que o valor dos próprios equipamentos essenciais à produção de energia devem ser tidos em conta para a avaliação. Os peritos avaliadores intervenientes na avaliação, nomeadamente as barragens, têm vindo a adotar, ou adotaram até determinada altura, interpretações diferentes sobre os elementos a considerar.
A autoridade tributária em 2023, mais concretamente em agosto, deu instruções no sentido de que, para efeitos da avaliação dos aproveitamentos hidroelétricos, deviam ser tidos em linha de conta o quê? As construções existentes, o corpo principal das barragens, a torre da tomada de água, os canais carregadores de cheias, os edifícios de apoio, o edifício de posto de observação e controle, o edifício da central hidroelétrica, os escritórios, os armazéns, mas não devem ser considerados os equipamentos. O que contrasta em parte, aliás, com o entendimento que a mesma autoridade tributária tem relativamente aos termos de avaliação, não das barragens, mas do IMI das centrais eólicas, dos parques eólicos e centrais solares. Há ainda a considerar em todo este domínio o despacho número 155/2024, anterior secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Dr. Nuno Félix, que estabeleceu, como já aqui foi referido, que no caso de haver impugnação, seja em sede judicial, seja em sede arbitral, tendo por base a exclusão dessa avaliação dos órgãos de segurança ou exploração, então sim, só nessa circunstância é que esses equipamentos devem ser qualificados como parte integrante do prédio. E, portanto, fora desses casos, diríamos que se mantenha o entendimento da autoridade tributária e, como se mantém-se as dúvidas. Ora, como a Sra. Secretária de Estado já referiu, para pôr termo a estas dúvidas, foi criado o grupo de trabalho que tem exatamente a missão de definir os termos e as condições para a aplicação do referido método de custo adicionado do terreno. O Governo fez bem em avançar com este grupo de trabalho, porque os benefícios que as concessionárias extraem desta exploração, desta atividade económica, da exploração das barragens, têm impactos vários junto das populações, como nós sabemos, e importa, obviamente, que elas sejam devidamente compensadas, desde logo por via da Receita Fiscal, desde logo por via do IMI, mas também é importante que esta liquidação do IMI se faça com absoluta segurança jurídica, o que não tem acontecido até à presente data. E, além disso, é preciso não desconsiderar as evoluções tecnológicas operadas neste setor e que, portanto, demandam que as novas realidades também tenham sido tidas contas na liquidação deste IMI. A portaria, como sabemos, foi publicada na semana passada, da criação do grupo de trabalho pelas circunstâncias que a Sra. Secretária de Estado já referiu, e as duas perguntas que eu tenho que fazer, sabendo nós que a portaria faz referência ao facto de as recomendações que este grupo de trabalho irá apresentar ao Governo deverão ser feitas no prazo de 4 meses a contar desta data. As duas perguntas que eu tenho para colocar à Sra. Secretária de Estado é de saber se, ou gostaríamos de saber, se é expectável que ainda em 2025 possamos ver resultados concretos na sequência das recomendações que venham, naturalmente, a ser feitas. E a segunda questão é que, se para lá do objeto específico do grupo de trabalho, o Governo está ou não a ponderar introduzir alterações, nomeadamente na lei das finanças locais e no Código de Procedimento e Processo Tributário, em linha de conta com as posições que publicamente vêm sendo assumidas pela Associação Nacional de Municípios Portugueses relativamente a esta matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Segue-se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Carlos Brás, também até 5 minutos, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado, as senhoras e senhores deputados e começo por referir, Sra. Secretária de Estado, que este é um processo bem mais antigo que de 2015, pelo menos desde 2005, que a Procuradoria-Geral da República tem um entendimento sobre a tributação em sede de IMI destes aproveitamentos hidroelétricos e, portanto, é um tema com um longo histórico, com diversas evoluções, umas mais positivas, outras menos positivas, e a primeira pergunta era esta, exatamente, que eu queria perguntar e que eu queria colocar à Sra. Secretária de Estado. É se, considerando a complexidade do tema e o histórico da fita do tempo, se sente confortável nesta matéria, se tem uma posição definida sobre o IMI das barragens e sobre os aproveitamentos hidroelétricos em geral e também sobre os eólicos e fotovoltaicos. E também perguntar-lhe, relativamente, penso que esta pergunta já lhe foi feita numa outra altura, relativamente aos despachos do Sr. anterior Secretário de Estado das Finanças, Dr. Nuno Félix, daqueles 3 despachos, qual é a posição da Sra. Secretária de Estado relativamente a eles? Sente-se confortável, revê-se neles, pretende mantê-los, pretende alterá-los, o que é que pretende fazer relativamente a esses despachos?
E depois, também já foi aqui abordada a questão de, neste momento, as avaliações dos aproveitamentos hidroelétricos estão a ser feitas segundo 2 critérios. A AT tinha dado umas instruções, entretanto, o Sr. Secretário de Estado emitiu um despacho. As que foram impugnadas estão a ser avaliadas tendo em conta os equipamentos de exploração também, as anteriores não estão. Parece-me que era de bom senso uniformizar isto e colocar aqui alguma regra neste método de avaliação. Relativamente ao grupo de trabalho que já foi referido e que o Sr. Ministro de Estado e das Finanças anunciou em junho, ele tinha-nos dito em junho que esperava ainda em 2024 ter algum resultado. Já percebemos quais foram as vicissitudes que impediram que ele viesse a ser constituído mais cedo, mas também a única coisa que vimos foi a publicação da portaria com o despacho de criação. E queria perguntar à Sra. Secretária de Estado se já houve mais algum desenvolvimento posteriormente à portaria, se já houve convites formalizados, qual é o ponto de situação relativamente a este grupo de trabalho. Sabemos também que a Associação Nacional de Municípios tinha entregue uma proposta ao Governo em 2024 para que pudesse integrá-la no Orçamento de Estado. Acontece que o Governo nem criou o grupo de trabalho, nem acolheu a proposta da Associação Nacional de Municípios, que depois contactou os diversos grupos parlamentares e nós tivemos já a ocasião, como deve saber, de submeter um projeto de lei dando resposta às pretensões ou indo de encontro às pretensões da Associação Nacional de Municípios. Relativamente a esta matéria e a estas pretensões, a pergunta que eu lhe queria fazer era se, na sua opinião, faz sentido a criação de um tipo de prédio em sede de IMI específico para as energias renováveis, considerando que elas neste momento estão nos prédios industriais, se não acha que faz sentido, até por causa dos critérios de avaliação terem em conta os equipamentos de exploração, se não acha que faz sentido a autonomização de um tipo específico de prédio para energias renováveis. E para terminar, só mais uma pergunta. Desde 31 de março de 2020, que o número 4 do artigo 104 do CPPT prevê que os municípios sejam chamados ao processo impugnatório como contrainteressados. Acontece que isso nunca se verificou. Houve vários processos de IMI impugnados, quer de eólicas, quer de barragens, e os municípios nunca foram ouvidos, nunca foram citados para participarem na qualidade de contrainteressados. Relativamente a esta matéria, que opinião é que a Sra. Secretária de Estado tem e se vai desenvolver alguma diligência para que os municípios venham a ser parte também nestes processos? Para já era só. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Brás. Segue-se agora o grupo parlamentar do Chega e o Sr. Deputado Eduardo Teixeira tem a palavra por até 5 minutos, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também a Sra. Secretária de Estado pela mais uma presença nesta reunião sobre este tema. É um tema incontornável, esperemos que seja rápida o seu fim, pelo menos todos desejaríamos, mas temo que não. O IMI das barragens tem um desfecho que vai, como disse, estima-se, infelizmente longo, e é bom referir que nos tribunais a EDP começa a perder terreno na batalha contra os municípios que reclamam que a empresa pague IMI sobre as barragens em que se situa no seu território. Pelo menos 3 tribunais já começaram a pronunciar-se dando razão aos municípios. Naturalmente que a EDP entende e argumenta o não pagamento do imposto, tentando travar que o imposto a pagar quer a reavaliação do valor patrimonial tributário. Percebe-se que a EDP está a tentar travar ou bloquear, e por isso é que vem esta demora e será longo, a execução do despacho do então Secretário de Estado, Dr. Nuno Félix. Sabemos que atualmente o negócio está sob a alçada do Ministério Público, portanto algo está em segredo de justiça. A Autoridade Tributária já emitiu notas de liquidação do IMI das barragens vendidas pela EDP em 2020. O imposto vai render, ou poderá render às câmaras que estão os empreendimentos, mais de 3 milhões de euros. A EDP e a empresa que adquiriu as barragens continuam naturalmente a impugnar as decisões. O movimento Terras Miranda tem sido bastante ativo e garante
que a realização das reuniões entre a administração da EDP, os seus advogados e os mais altos responsáveis da AT, confirmadas pela Sra. Diretora-Geral da AT, e refere que este movimento, que antes das reuniões, a AT entendia que as barragens estavam sujeitas a IMI e depois delas passou a entender-se exatamente o contrário. Ou seja, há aqui muita confusão e nota-se aqui também uma fraca capacidade do Estado em cobrar os seus impostos. O processo de venda das barragens, para se perceber o mecanismo que foi utilizado, pode ser ardiloso na venda destas 6 barragens, com um negócio de 2,2 mil milhões de euros e que a EDP pode encaixar até 6 mil milhões de euros. Portanto, não estamos a falar nem de trocados, nem de pouco dinheiro. E a pergunta, se o Sr. Secretário de Estado está em funções há poucos meses, é, enquanto membro do Governo e considerando já o conhecimento que todos temos, já falamos várias vezes sobre isto, como é que isto vai terminar? Qual é a sua expectativa na defesa do interesse público? E se entende que houve um planeamento fiscal agressivo por parte da EDP na venda das barragens. Espera sinceramente, Sr. Secretário de Estado, que a autoridade tributária possa vir a recuperar este IMI dos últimos anos, conforme as liquidações que foram efetuadas? Venho agora o Movimento Terra Cultural novamente, numa carta que nos escreveu e que foi entregue, pelo menos aqui ao Parlamento, no dia 5 de janeiro, pelo menos há dias, dizer que, para além desta questão do IMI, há uma obrigação antiga com os municípios, em que nas barragens de Miranda, Picoto e Bemposta estão obrigados, a EDP estava obrigada, e portanto o desenvolvimento do negócio, mesmo depois da venda, a 0,6% da faturação da energia produzida por cada uma delas ser entregue às câmaras municipais de Miranda do Douro e de Mogadouro. Vem também o movimento cultural dizer-nos que não é só os municípios, é o Estado, que o Sr. Secretário dos Assuntos Fiscais tutela e, portanto, que aqui não é 0,6%, mas que é devido pelas concessionárias e que estão obrigadas, desde há muito tempo, a entregar ao Estado 3% do valor desta faturação das barragens. O que estamos a falar de muitos milhões de euros. E a pergunta que se impõe, Sr. Secretário de Estado, também, adicionalmente, é perguntar-lhe o que é que o Governo está ou não a ponderar esta gravidade, esta denúncia que as terras, o movimento nos faz, o que é que irá fazer. Perguntei o mesmo à Sra. Diretora da AT e ela disse-me que isso era um assunto de alguma forma do Governo, para perceber e reconhecer esse crédito que tem, e se vai fazer essa cobrança coerciva destes valores, porque são mais dezenas de milhões de euros que estão em causa e que urge que este assunto e que a EDP seja posta no lugar de devedora por parte do Estado. Isto é um assunto importante e urge a sua resolução. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. A palavra agora então à Sra. Secretária de Estado para responder. Dispõe até 15 minutos, que é o somatório dos tempos gastos na formação. Até. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começando por responder ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, e isto cruza com várias outras questões que foram aqui colocadas e, portanto, agrego-as. É importante perceber a diferença entre o que temos hoje, a lei que temos hoje e toda a controvérsia e contencioso que existe, que tem que ver com o modo de aplicação da lei que temos hoje e a ponderação sobre se a lei que temos hoje merece algum tipo de clarificação ou intervenção a valer apenas e necessariamente para o futuro. Portanto, estes dois planos é importante que sejam separados. Quanto àquilo que temos hoje, e as perguntas anteriores e várias das que foram feitas nesta ronda têm que ver com, por exemplo, o diferente critério naquilo que é o preenchimento ou a densificação do conceito de custo para efeitos avaliativos.
porque sabemos todos que o código do IMI hoje dá poucas pistas quanto a este método de avaliação, ou seja, é fácil se quisermos avaliar um prédio, não é? Uma casa, e medi-lo e etc, e há regras muito claras e muito objetivas. Há algum espaço interpretativo para prédios de outra natureza, nomeadamente os que referia na portaria, em que é preciso densificar aquilo que a lei diz. E isto tem trazido, neste processo em concreto, dificuldades muito grandes e dúvidas e dissensos interpretativos que, de resto, dá eco o contencioso todo que está pendente. Não conheço nenhum dos processos em concreto, naturalmente, mas até onde julgo saber, há contencioso não só quanto à avaliação, como quanto às liquidações e, portanto, quanto à melhor interpretação, e que fique claro, o interesse do Governo nesta matéria é o interesse público. E o interesse público só se concretiza com a melhor interpretação da lei vigente hoje, quanto aos atos já produzidos, que foram produzidos no quadro jurídico que temos em vigor hoje. E essa melhor interpretação, no nosso sistema jurídico, é sempre ditada, no caso de contencioso, como é o caso, pelo Tribunal. E, portanto, se me pergunta qual é a minha opinião sobre os órgãos devem ou não devem ser contabilizados para efeitos avaliativos. Há posições divergentes sobre essa matéria. O anterior secretário de Estado tomou sobre esta matéria uma posição muito clara, que se mantém até hoje, e a decisão deste Governo foi constituir um grupo de trabalho precisamente para se debruçar sobre esta matéria e nos permitir ter recomendações. Como imagina, eu pessoalmente, e a minha opinião é absolutamente irrelevante para este efeito, eu institucionalmente aguardarei sempre, sob pena de inutilidade deste grupo de trabalho, pelas recomendações do grupo de trabalho para me pronunciar sobre o assunto. E, portanto, esse grupo de trabalho é um grupo de trabalho constituído para estudar esta matéria no quadro vigente que temos hoje. Ponto segundo. A lei merece algum tipo de alterações para que esta controvérsia, com total independência do que venham a ser as decisões dos tribunais, e enfim, dava nota um dos senhores deputados, não conheço que haverá já decisões judiciais produzidas sobre a matéria, imagino que não finais, porque a contenda é tal que qualquer decisão de primeira instância, temo, será objeto de recurso e, portanto, teremos que esperar por decisões finais transitadas em julgado sobre esta matéria, mas não me pronuncio nem darei a minha opinião sobre o que é que eu acho que é a melhor posição. Se é a posição que a AT manteve, se é a posição que o anterior secretário de Estado verteu neste último despacho. Sendo certo que devo dizer que o próprio e esse último despacho faz uma apreciação dos argumentos que no âmbito dessas reuniões que referi antes foram discutidos entre a administração tributária, os municípios e a Secretaria de Estado, faz uma apreciação desses argumentos dizendo, e leio, qualquer dos argumentos aduzidos exigiria uma ponderação aprofundada, sendo aqui abordados apenas perfunctoriamente, pois é precisamente a ponderação aprofundada que o anterior secretário de Estado reconhece por escrito no despacho que azarou, a que este grupo de trabalho visa dar resposta. E, portanto, como compreendem, eu não posso deixar de aguardar pelo estudo, por esta ponderação aprofundada pelo grupo de trabalho, para depois então o Governo se poder pronunciar sobre as recomendações que venham a ser produzidas pelo grupo de trabalho sobre esta matéria. Depois, perguntava-me também o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira se é expectável que ainda em 2025 haja resultados. Sim, é expectável que em 2025 haja resultados, desde logo porque a limitação temporal prevista para este grupo de trabalho precisamente prevê, e passo o pleonasmo, que nos primeiros dias de maio seja apresentado o seu relatório final. E, portanto, não só é expectável, como é expectável que durante o primeiro semestre deste ano tenhamos sobre esta matéria uma posição ponderando aquilo que sejam as recomendações do grupo de trabalho. Como digo, também com alguma pena nossa não pôde ser constituído mais cedo pelas circunstâncias que já aqui mencionei. Perguntava-me ainda se não é de bom senso uniformizar e se há algum desenvolvimento. Não, peço desculpa, estou a ponderar, estou a saltar perguntas, peço desculpa. Se ponderávamos introduzir alterações ao código do IMI.
E isto tem que ver também com um dos comentários que fez sobre esta proposta de alteração legislativa sugerida pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, apresentada ao Governo de Sim antes do orçamento, mas como saberá, porque isto foi público, este Orçamento de Estado, na sua versão, tal como apresentado ao Parlamento, tinha uma intenção muito clara de não incluir cavaleiros orçamentais. Esse é um exemplo claríssimo de um cavaleiro orçamental e que por isso não foi ponderado. Não foi também por nenhum dos grupos parlamentares proposta nenhuma alteração ao orçamento nesta matéria e foi agora acolhida essa sugestão da ANMP e apresentado pelo PS. Em qualquer caso, também me congratulo, porque já vi na imprensa que um dos senhores deputados do grupo parlamentar do PS, enfim, louvando a constituição deste grupo de trabalho, entendeu e disse que devia esperar-se pelas conclusões deste grupo de trabalho e ponderar-se naturalmente, já que temos a capacidade instalada técnica para apreciar a questão, poder aproveitá-la para, nesse âmbito, submeter a este grupo de trabalho essa proposta em concreto já desenhada para apreciação e também recomendações nesta segunda vertical, se quisermos, de ir para o futuro como resolver. Penso que já respondi ao Sr. Deputado Carlos Braz sobre, tenho posição definida sobre o tema, eu, Secretária de Estado, não terei nenhuma e a minha sempre será sufragar aquela que seja a melhor interpretação da lei vigente, porque essa é a que melhor protege o interesse público e a Receita, naturalmente. Qual é a minha posição sobre os despachos do anterior Secretário de Estado? Mantê-los como se mantiveram até agora e quanto a este último despacho e a esta recomendação, fazer precisamente a ponderação aprofundada que o próprio despacho recomenda. Os dois critérios era de bom senso uniformizar, sem dúvida, e este grupo de trabalho terá por objeto precisamente esse tema. A proposta de lei da ANMP subscrita pelo PS também já referi. Quanto ao número 4 do artigo 104 do CPPT, em vigor desde 2020, eu aí confesso que, do ponto de vista processual, eu não sei quem é que faz intervir os contrainteressados. Ou seja, se é o tribunal que faz intervir os contrainteressados ou se é a administração tributária. E, portanto, sobre isso, eu terei que procurar obter informações, que terei todo o gosto em enviar a esta comissão. Mas não sei como é que, do ponto de vista processual, funciona a intervenção dos contrainteressados. Se é pedido, no caso de um processo tributário, porque eu imagino, ou até onde julgo saber, esta intervenção dos contrainteressados é uma figura prevista no CPTA, ou seja, no Código de Processos dos Tribunais Administrativos, e provavelmente este 104, número 4, o que fará é remeter para o regime do processo administrativo e o que lhe estou a dizer é que não lhe sei dizer exatamente quem é que provoca essa intervenção. Se é a parte administrativa, que é a parte no processo, se é o tribunal. Portanto, vou procurar saber para poder informar esta comissão. O senhor deputado Rui Afonso. Desculpe. Pronto. Respondo ao senhor deputado Rui Afonso na ausência do seu colega. Peço desculpa pelo lapso. O senhor deputado Eduardo Teixeira, novamente pedindo desculpa pelo lapso, mencionava as reuniões com a EDP e a afirmação perentória de que a administração tributária mudou de opinião depois das reuniões com a EDP. Muitas vezes nestas audições se falou na fita do tempo e aquilo que a fita do tempo demonstra de forma clara é que a administração tributária tinha uma posição anterior às reuniões com a EDP. Posição essa, de resto, que partilhou e que discutiu com a APA. E, portanto, o parecer que está na origem das instruções administrativas, essas sim produzidas e publicadas após as reuniões com a EDP, é uma posição de interpretação da lei que é anterior às reuniões com a EDP. E, portanto, a posição da administração tributária, e reporto-me apenas aos factos que conheço, é uma posição que se manteve apesar das reuniões com a EDP.
e não uma posição que se alterou por causa das reuniões com a EDP. E os senhores deputados têm conhecimento destes factos e sabem que o parecer produzido, na altura, é um parecer que de resto tem, aliás, é uma informação que tem parecer e despacho superiores, como é normal, porque este é o procedimento, todo ele tomado antes das reuniões com a EDP. Coisa que, creio, a senhora Diretora-Geral esclareceu aqui na sua audiência na semana passada. Portanto, continuar depois disto e perante a confrontação factual a dizer que a AT mudou de opinião depois das reuniões com a EDP, confesso, enfim, mas a bem da verdade e do rigor, parece-me pouco... não é coincidente com a factualidade que está demonstrada. Depois, quanto à fraca capacidade do Estado em cobrar os seus impostos, confesso que eu não sei se o que o Sr. Deputado queria dizer com isto é que do IMI liquidado só uma parte muito pequena é que está cobrada. Não sei se é isto que queria dizer com esta afirmação, mas se é a indicação que eu tenho é que do IMI que foi liquidado com relação a este tema, há uma parte que é muito reduzida que está paga e tudo o resto, se não está pago, a única forma de não estar pago em processo tributário é porque se está em contencioso e está garantido, não está pago. Portanto, a administração tributária não pode cobrar coercivamente uma dívida que esteja garantida e a ser discutida em tribunal. A sua existência ou ser ou não devida. E, portanto, não sei se é isto que se quer dizer. Quanto, se o que se quer dizer é porque é que ainda não cobrou os impostos que se venham a mostrar devidos ou que sejam devidos com relação à operação de venda, porque há um processo criminal pendente e esse suspende inclusivamente as investigações no âmbito tributário. Como é que isto vai terminar? Como é que isto vai terminar dependerá da evolução do processo de crime que está em curso, da evolução dos processos de contencioso que estão em tribunal e aquilo que nos cabe a todos, que cabe sobretudo ao Parlamento fazer é, se for o caso, evitar que isto possa voltar a acontecer, clarificando, se assim se justificar e se entender, a lei tal como a temos em vigor. Se eu entendo que houve um planeamento fiscal agressivo ou abusivo, eu não tenho nenhuma opinião, desde logo porque eu não conheço os detalhes, mas mesmo que os conhecesse não me cabia naturalmente fazer nenhuma pronúncia sobre esse assunto, que eu de resto admito que possa estar em investigação no âmbito do processo de crime, que não conheço e portanto também não sei dizer. Quanto ao último tema, as rendas, e creio que vou cumprir o meu tempo, Sr. Presidente. As rendas, o tema das rendas, essas rendas não são uma realidade tributária e, portanto, não pertencem sequer à minha área governativa. Não vou tecer nenhuma consideração sobre esse tema. Coisa diferente é, sendo devidas, sendo exigidas pela entidade que as dever exigir, se elas forem devidas, que possam vir a ser cobradas em cobrança coerciva. E aí sim possa já ser uma competência da autoridade tributária. Não sei e creio que não estamos aí. Quanto a serem devidas ou não, terem ou não sido cobradas, eu não lhe sei responder. Isso não são, até onde eu sei, realidades tributárias e, portanto, não são liquidadas pela administração tributária, portanto, não tenho informação adicional para lhe dar sobre esse assunto. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Para a segunda ronda tenho 2 inscrições, portanto, mantenho 2 inscrições. Senhores e senhores deputados, 2 minutos. Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto, chega, faço favor. 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, saúdo a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais. Gostaria de colocar uma questão sobre inscrição na matriz de barragens ainda em atraso, presumindo imposto que já deveria estar nos cofres do Estado. Segundo as informações da Diretora-Geral da Autoridade Tributária, nesta casa em audição na semana passada, referiu a Sra. Doutora Helena Borges que a AT recebeu em 2023 da Agência Portuguesa do Ambiente comunicações de 255 aproveitamentos hidroelétricos, dos quais foram inscritos na matriz
169, que correspondem a 153 prédios. Portanto, em 2025, à data em que estamos, permanecem por inscrever 86 por motivos variados, ou por serem aproveitamentos hidroagrícolas, ou porque são propriedade do Estado, ou ainda porque têm a finalidade do abastecimento público. A título de exemplo, o Alqueva, segundo adiantou a doutora Helena Borges, é um dos casos cuja avaliação ainda decorre e que ainda não está inscrito na matriz, uma vez que esta é uma infraestrutura com utilizações múltiplas, desde abastecimento de água, agrícola, turismo e hidroelétrico. Deste modo, gostaria de questionar sobre que medidas estão a ser tomadas por forma a acelerar este processo de inscrição matricial das barragens ainda não registradas na AT. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Carlos Brás. 2 minutos, faça. Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, só para, relativamente ao nosso projeto de lei e à questão do grupo de trabalho, obviamente que a ideia nesta matéria é resolvermos de vez com esta problemática que se arrasta há tanto tempo e, portanto, nessa medida, obviamente que estaremos disponíveis para acatar e acolher todas as propostas que possam vir, quer do grupo de trabalho, quer de outros partidos ou instituições interessadas nesta matéria. No entanto, o projeto de lei tem um âmbito muito mais alargado que o próprio grupo de trabalho. Como sabe, o grupo de trabalho tem como objetivo específico definir os critérios de avaliação, coisa que o nosso projeto de lei ultrapassa largamente, porque desde logo cria um novo tipo de prédio, clarifica o momento da concessão, de início e de término de uma concessão, e quando é que o concessionário é devedor de IMI ou não. Tem também um critério de repartição do tributo IMI e IMT, quando for o caso de prédio com abrangente mais do que o município, muito interessante e que foi alvo de uma votação por unanimidade dos municípios, e por isso vai muito para lá disso. Agora, relativamente à questão do tempo, o que nós instamos o Governo é que seja célere também com a produção de efeitos desse grupo de trabalho e que as conclusões apareçam, de facto, no primeiro semestre deste ano, de modo a que, no final do ano em vigor, essa realidade possa já estar vertida na lei. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Carlos Brás. A palavra à Sra. Secretária de Estado para concluir. Até 4 minutos. Faça. Respondendo ao Sr. Deputado, muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, respondendo ao Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto, atraso nas inscrições na matriz. Esses são, de facto, os dados aqui divulgados pela Sra. Diretora-Geral na semana passada. Eu acho que é importante não perdermos, termos sempre presente que este tema e a inscrição dos aproveitamentos hidráulicos no seu conjunto, os centros eletroprodutores e todos os demais, implica para a administração tributária um esforço absolutamente hegemónico. Ou seja, a administração tributária, como todos sabemos, tem os seus recursos que são limitados como todos os demais e tem que redirecionar esforços para poder dedicar-se a esta enorme tarefa, com muitíssimos desafios e dificuldades, desde logo na identificação e delimitação do que são estes prédios. E fê-lo no espaço de 1 ano e pouco, todas aquelas que inscreveu, dando prioridade, de que deu nota na sua intervenção, àqueles que são os centros eletroprodutores. E, portanto, preterindo, se quiser, neste caminho, por exemplo, os aproveitamentos que pertencem ao Estado. Porquê? Porque esses não vão ser objeto de tributação em IMI. Ou as hidroagrícolas, ou as de abastecimento de água. Porque nesses não há perda de receita. E, portanto, é por isso que, de todos aqueles que estão identificados, e em 2024, porque falou aqueles que a APA identificou em 2023, e em 2024, até onde sei, foi identificado um novo conjunto de aproveitamentos. E admite que em 2025 a APA venha a identificar ainda outros imóveis nestas condições, ou prédios nestas condições. E, portanto, acho que deve haver aqui também alguma compreensão quanto à demora na inscrição na matriz e, sobretudo, deve haver este cuidado de o facto de ter havido esta demora ou estar ainda a haver esta demora quanto a alguns prédios, não significa que esteja a ser perdido em mim. O aproveitamento do Alqueva
é um tema um bocadinho diferente, porque aqui há, até onde sei, uma dificuldade muitíssimo grande na identificação, porque o Alqueva inclui um conjunto de realidades muito diversas. Inclui rega, inclui albufeiras com centros eletroprodutores, inclui canais, inclui centros elevatórios. É uma junção de mais de 20 aproveitamentos hidráulicos com natureza diferente que se espalham, salvo erro, em 5 concelhos de 2 distritos. E conjugar e conseguir obter, nomeadamente da APA, dos municípios, etc., a informação relevante para a inscrição destes prédios, tem-se demonstrado uma tarefa, desde logo, demorada. Sendo certo que, como saberá, a responsabilidade pela inscrição dos prédios cabe ao proprietário, ou ao concessionário, ou ao município, que, instados a fazê-lo, não o fazem. E, portanto, este trabalho de inscrição é oficioso pela administração tributária, que tem que ir buscar as fontes de informação, às vezes onde não as há. E esta é a razão, até onde sei, da demora na inscrição do aproveitamento do Alqueva. Quanto ao Sr. Deputado Carlos Brás, devidamente anotada a urgência, quase a emergência deste tema, bem sabemos que o âmbito do grupo, tal e como foi constituído, é mais reduzido do que o diploma sugerido pela ANMPE. Não vemos a inconveniente em, sendo o caso, alargar o âmbito deste grupo e tentar integrar, quanto à segunda matéria, que é então e a lei para o futuro, para poder fazer uma análise cuidada de tudo isto, estando completamente o Governo aberto a todas as sugestões que sejam clarificadoras e que, no fundo, evitem de futuro dissensos desta magnitude. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Secretária de Estado. Concluímos então a sua audição. Agradecer uma vez mais a sua disponibilidade e só os 10 segundos que me vão conceder para acompanhar a Sra. Secretária de Estado. Falamos dos nossos 2 pontos com que encerraremos a reunião. Não, só faltam 2 pontos, pedia então só para...